Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, posso ser mãe depois dos 40? E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com a doutora Paula Marim, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Doutora, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Obrigada, Alana, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, vamos começar nosso bate-papo com a seguinte questão. Quais são os riscos associados à gravidez após os 40 anos? Então vamos lá, né? Quando a gente preconiza que se engravide antes, é porque a gente sabe justamente que existem riscos aí para aquela gravidez que acontece depois dos 40, né? Depois dos 40, o que a gente observa é o aumento do abortamento, né? Isso acontece por causa da qualidade do óvulo, que vai realmente caindo a partir dos 35 anos, então há um risco aumentado de abortamento nessas mulheres que engravidam após os 40 anos. Tem também maior risco de síndromes cromossômicas, então aquela que a gente mais conhece é a síndrome de Down, né, que é a trissomia do 21, mas são outras também cromossomopatias, aneuploidias, que a gente chama, que também são comuns, motivo pelo qual também aumenta o risco de abortamento. E existem outras complicações, as complicações também de obstétricas, de parto. Então você tem aumento de risco de hipertensão, de diabetes, de prematuridade, de baixo peso ao nascer, de parto cesárea. Então é muito importante, eu não estou falando que isso vai acontecer, tá, Luana, que fique bem claro, né? Não é isso, não é que vai acontecer isso, mas aumenta o risco. Então o que é importante que a mulher tenha em mente? Que, uma vez decidindo engravidar depois dos 40, que ela faça um muito bom pré-natal, que ela esteja bem acompanhada, bem assistida desde antes de engravidar. Então ela tem que fazer um acompanhamento pré-concepcional, se planejar e acompanhar tudo bem certinho desde o início. Ô, doutora, nós falamos sobre o que pode acontecer, né, para as mulheres que engravidam após os 40 anos. Eu queria que você falasse agora para a gente quais são as vantagens, né? Por que 67%, segundo a pesquisa que nós falamos no começo do programa, que estão optando em ter aí uma gravidez após os 40 anos? Quais são as vantagens? Quais são os argumentos dessas mulheres? Não é que são vantagens, né? O que acontece é um movimento da sociedade. Hoje em dia, a gente tem a mulher antes, ela ocupava outro papel na sociedade. Então, a mulher anteriormente, nossas avós, por exemplo, elas ocupavam o papel de dona de casa, de mulher, de esposa, cuidavam dos filhos. Era esse o papel ocupado. Com o tempo, a mulher foi conquistando o mercado de trabalho. Conquistar mercado de trabalho implica em postergar gravidez, né? Quando você quer aumentar, quando você quer se dedicar à sua carreira, o filho é visto como um problema. Então você começou a postergar cada vez mais a maternidade. Então hoje a gente tem mulheres que estudam, então na época então que biologicamente elas estariam mais aptas à gravidez, né? Que a gente fala que biologicamente a mulher é feita aí para engravidar dos 25 aos 35 anos, até os 35 anos, a gente tem a mulher na ascensão de carreira nesse período. Então é difícil você falar para a mulher engravidar, inclusive, porque é isso que a sociedade pede da mulher hoje em dia. Da mesma forma que você fala para a mulher que ela tem que se dedicar à carreira, você vai falar para ela, não, agora você vai ter filho? Não dá. Então, a mulher começou a se dedicar mais à carreira, aos estudos, postergar tudo na vida. Então, um marco que é o casamento. Antes se casava muito antes, agora não, se casa bem mais tarde. Com isso você vai postergando tudo vai vindo depois. De divórcios também aumentou bastante, então você tem aí na população as mulheres que chegam aos seus 30 e tantos anos, na época em que elas poderiam engravidar, elas divorciam e aí tem que começar tudo de novo. Então esse movimento da sociedade, do papel da mulher na sociedade, foi fazendo com que a mulher começasse a postergar. Então, eu não digo que você me perguntou em relação às vantagens, né? Por que a mulher está escolhendo? Na verdade, eu digo que não é muito uma escolha tão racional. Eu acho que é mais um movimento no qual ela teve que entrar. Ela se vê, né, nesse momento, nesse lugar de postergar a maternidade. Não falei ainda de um outro fator importantíssimo, né? Que é o quê? O maior, que eu falo, eu estou linkando aqui com o congelamento de óvulos, maior pelos trabalhos, a maior causa para a mulher fazer o congelamento de óvulos é o quê? Não ter parceiro. Também está cada vez mais difícil para a mulher encontrar parceiro. A mulher que é mais educada, ela tem dificuldade de se encaixar em relacionamentos. Então, tudo isso tem levado a mulher
É muito mais do que uma escolha, na realidade, acho que é um movimento realmente, ela tem sido levada para esse caminho de postergar a maternidade. Doutora, a senhora já mencionou, mas eu queria que a senhora falasse mais sobre a medicina reprodutiva. Como esse método pode ajudar os casais a terem filhos? O que é importante dizer é que assim, o homem ele produz novos espermatozoides continuamente, então o homem ele não sente muito o impacto da idade em cima da fertilidade dele. Fato é que a partir dos 40, 45 anos você pode ter uma queda da qualidade seminal do sêmen, mas isso não vai ser um fator impeditivo para a gravidez. Com a mulher não acontece isso, né? Com a mulher é um cenário muito mais complicado. A partir dos 35 anos, a mulher começa a ter uma queda da qualidade dos óvulos. Então, a gente tem ali, primeiro, uma queda de quantidade importante. A gente nasce com estoque que vai sendo usado ao longo da vida até o esgotamento. E não é só uma questão de quantidade. Além disso, tem uma questão de qualidade. Então, a partir dos 35, você tem ali uma queda importante da qualidade desses óvulos. E isso faz o quê? Essa qualidade dos óvulos vai fazer com que seja cada vez mais difícil da mulher engravidar. Então a gente começa a observar a partir dos 35 anos um declínio da fertilidade. Então a medicina reprodutiva ela está aí para ajudar essas mulheres que decidem ou que são levadas a postergar a maternidade, né? Como? A gente tem, hoje em dia, o congelamento de óvulos, que é um tratamento que vai fazer com que você congele os seus óvulos agora, idealmente, enquanto eles ainda têm qualidade, idealmente antes dos 35 anos, mas o tratamento vai muito bem até 37, 38. Você congela os seus óvulos antes, quando eles ainda têm qualidade, para você poder engravidar lá na frente, no futuro, com os seus 40, 45, 50, tanto faz, tendo a qualidade. Você vai engravidar com as chances de gravidez e de abortamento de uma mulher que congelou aos seus 33, 34, enfim, na idade em que você congelou. Então, o congelamento de óvulos, ele tem sido uma ferramenta fantástica para a mulher, essa mulher moderna que decidiu postergar a maternidade. De um lado, a gente tem, então, esses tratamentos na medicina reprodutiva de preservação de fertilidade, que a gente chama, e a medicina reprodutiva também trabalha em outro braço, que é o braço do quê? Do tratamento da infertilidade. Então, essas mulheres que decidem postergar, elas têm uma maior chance de enfrentar dificuldade para engravidar no futuro. Então, essas mulheres, elas podem ter, e isso se observa a partir dos 35 e vai aumentando progressivamente, 40, a partir dos 40 anos, cada vez mais difícil engravidar. Então, a medicina reprodutiva, ela oferece técnicas de reprodução, principalmente com a fertilização in vitro, para viabilizar a gravidez nessas mulheres. Doutora, eu estava falando antes da entrevista também que eu tenho uma prima que ela casou e aí foi passando o tempo, né? Deixou para engravidar depois e chegou aos 40 anos. Hoje já está com 42 e não conseguiu engravidar, mas ela não fez isso aí que você falou aqui pra gente, né? De todo esse acompanhamento, de se preparar. O tempo passa tão rápido, na verdade, que a gente nem percebe. Quando percebe, já foi, já passou o tempo. E hoje ela não conseguiu, até hoje não conseguiu mais engravidar, já fez alguns procedimentos também que não tiveram muito sucesso. E hoje ela está com pelo menos uns 5 cachorrinhos aí, alguns gatinhos, e está feliz, né? Com essa vida. E por isso que é tão importante, né? A gente falar sobre isso, falar sobre a mulher precisa se preparar. O tempo passa rápido, a gente não percebe. E ela tem que se preparar de repente, fazer um tratamento. E como que está isso? A gente já tem algumas opções no SUS ou isso está somente no particular? E como que está a questão de valores também? Porque a gente ouvia falar que isso era um procedimento caro, que você tem que pagar por ano, né? Tem que pagar uma mensalidade. Hoje, a realidade continua a mesma? O que mudou? Eu vou só falar um pouquinho antes de dar essa resposta aí que você me pediu, vou só falar um pouquinho sobre o que você falou antes, né? Realmente, a gente enxerga muito aqui no consultório ainda essa informação no tempo errado. O que eu quero dizer com isso, né? Essa parte, isso sobre envelhecimento ovariano, relógio biológico, isso é um conhecimento que a gente deveria ter e oferecer, não lá na frente, né, na parte, quando é tarde demais, quando a mulher já vai buscar por dificuldade de engravidar. Ela deveria já saber lá atrás, ela deveria saber o que eu falo, isso daí é um conhecimento que a gente deveria ter do nosso corpo lá atrás, quando você é adolescente, quando você começa a pensar em planejamento reprodutivo, na verdade, em educação sexual. A gente aprende na escola, a gente tem um currículo, né, na escola, a gente fala muito de educação sexual, a gente fala de prevenir sobre doença sexualmente transmissível, de métodos contraceptivos, mas é fundamental também que se saiba a respeito desse relógio biológico. Toda mulher e
conhecimento do homem também tinha que saber, não é só a mulher não, o homem também tinha que saber como que a mulher funciona para poder ali ter um pouco mais de empatia com essa questão. Então, isso para quê? Detendo informação, a mulher ela pode tomar as decisões dela embasada e não ser pega de surpresa lá na frente. Ela tem que saber que ela tem relógio biológico, ela tem que saber que a fertilidade vai declinar, ela tem que saber que métodos de reprodução não são capazes de resolver todo o problema, porque se você não tem óvulo de qualidade, acabou, não tem o que fazer. A fertilização in vitro não vai viabilizar, não vai tornar possível a gravidez, a menos que você use óvulos de doador. Esse é um primeiro ponto. Segundo, você me perguntou sobre tratamentos e serviço público, né? Então, para tratamento da infertilidade, para fertilização in vitro, tratamento de reprodução humana, a gente tem alguns poucos serviços, sim. Eu trabalho em um deles, inclusive. Eu sou médica colaboradora no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas. A gente tem também Pérola Barton. Aqui em São Paulo são poucos os serviços. Na verdade, no Brasil, são poucos os serviços que oferecem na rede pública, bem poucos os serviços, e para conseguir o acesso é bastante complicado, existem uma série de critérios de inclusão, o encaminhamento via sistema público é bastante difícil, né, eu sei que eu trabalho lá, mas é um trabalho muito lindo que a gente faz lá, né, é bastante gratificante. A maior parte dos tratamentos realmente eles são restritos ao serviço privado, não digo que são restritos, mas eles são de muito mais fácil acesso, né, muito mais fácil, o paciente ela tem que pagar para conseguir uma consulta logo, preservação de fertilidade social, né, que é esse eletivo da mulher que quer postergar porque ela não quer engravidar agora, não é momento da vida, esse daí também é só serviço privado que fornece. Então, realmente limita um pouco o acesso, né, realmente os valores e não ser fornecido em serviço público, não ter uma grande oferta, limita acesso. Doutora, temos aqui um relato da Cleide, né, aqui da RTM, ela está compartilhando com a gente. Eu tive minha primeira gestação tardia, após os 32 anos, e infelizmente perdi o bebê aos 3 meses. E a explicação médica foi que provavelmente meus óvulos estavam envelhecidos por causa da gravidez tardia. Depois de 1 ano e meio, nasceu minha primeira filha. Hoje tenho 2 filhas, já adultas. Tenho histórico de câncer na juventude e radioterapia como tratamento que pode ter sido um fator de risco. Esse aqui é o relato da Cleide. Doutora, agora eu queria que a senhora explicasse um pouco qual é a relação, né, a opção da mulher ter esse filho, o que afeta o bebê na gestação, a mulher ter idade mais avançada? Ou não tem relação? Não pode afetar o bebê? Na verdade, o que acontece, primeiro que a mulher que ela tem uma idade mais avançada, ela pode ter mais complicações de saúde. Então, com o tempo, a mulher ela pode ter mais hipertensão, ela pode ter diabetes, então de base, ela já pode ter comorbidades. Além disso, muitas vezes a placentação, primeiro, então esse é um ponto, né? Então ela pode ter comorbidades relacionadas à pressão alta, diabetes, essas complicações que só são uma exacerbação de algo basal que elas já têm, porque ela já tem mais idade. Já isso, por exemplo, esse relato já mostrou um outro problema. Na verdade, a idade não era tão avançada. Geralmente, a partir dos 35, principalmente a partir dos 40 anos, você tem um problema de qualidade de óvulo, né? E com isso você aumenta risco mesmo de abortamento, porque a qualidade do óvulo vai gerar qualidade baixa, número de embriões cromossomicamente, geneticamente anormais é mais alto. Então, isso vai levar principalmente a abortamento e alterações cromossômicas também, né? Então, por exemplo, uma trissomia do 21, a síndrome de Down. E você tem outros problemas também relacionados à placentação, a placenta, que ela pode não invadir direito, e com isso você tem mais riscos para invasão placentária, para doenças de placenta e para crescimento daquele bebê dentro da barriga. Ô, doutora, eu queria que você falasse agora quais são as mudanças sociais, né, que contribuem também para essa questão das famílias tardias, né? Você já falou um pouquinho no começo, mas queria que você falasse um pouco mais. Bom, eu acho que eu posso até falar um pouco mais sobre aquilo que eu já iniciei falando, né? Eu acho que realmente a mulher hoje em dia ela ocupa um novo papel na sociedade e a gente está numa fase de transição. Eu acredito que as minhas filhas, eu tenho 3, eu acredito que minhas filhas já vão enfrentar um mundo bastante diferente, para melhor, eu espero, em relação a isso, né? A mulher, ela está ainda numa fase de transição em que ela se vê muito dividida e sobrecarregada, bastante sobrecarregada, né?
Vejo eu, que eu tenho como eu disse, eu tenho as minhas 3 filhas e ainda tenho meu consultório, a minha clínica, trabalho no HC, enfim, eu tenho que abraçar o mundo. A mulher se colocou nessa posição, né? Hoje em dia, a gente, desde a minha época, eu ali com 40 anos agora, mas lá minha mãe já teve esse insight de se dedicar a me oferecer uma boa educação. Então ela me ofereceu uma boa educação, bons estudos, para que eu pudesse, se esforçou absurdamente, porque ali ela já sabia que era importante ter uma boa educação. Ali ela viu que ela tinha que oferecer aquilo a mim. E o que eu recebi lá atrás é o quê? Não, você tem que ser independente financeiramente, você tem que se dedicar à carreira, você tem que se dedicar aos seus estudos. E é o que a gente faz, né? É o que a gente fez, né? Boa parte de nós, a gente se dedicou bastante tempo ali à carreira, à profissão, e com isso você acabou postergando. Filho, infelizmente, filho atrapalha, né? Eu tenho 3, mas eu sei bem como é isso. Foi uma decisão difícil de se tomar, porque realmente você acaba não se dedicando ao trabalho, à carreira, aos estudos do jeito que você se dedicaria. Então você acaba postergando tudo na sua vida em relação à formação de família. A formação de família acontece mais para frente. Então você posterga por causa de carreira, por causa de estudo, e além disso, hoje em dia as relações estão muito mais fluidas, o divórcio tem acontecido com uma frequência cada vez mais alta. Quando a mulher divorcia, ela já casou mais tarde, ela vai divorciar e ela vai retomar agora. Como que ela vai retomar um novo relacionamento? E tá muito difícil para a mulher, essa mulher independente, encontrar parceiro. Eu vejo aqui no consultório a grande dificuldade dessas mulheres de encontrarem parceiros ponta firme, parceiros comprometidos, que querem relacionamento sério. Isso tem sido, como eu falei para vocês, a maior causa da mulher postergar a maternidade e procurar o congelamento de óvulos é não ter parceiro. Olha que loucura, né? Então, é um movimento que realmente assusta. Doutora, temos a participação aqui do Roberto César, de João Pessoa, na Paraíba, e está com a seguinte questão. Como sabemos, aumentou significativamente a gestação depois dos 40 anos, proporcionando também multiplicar aí os casos de filhos autistas. Existe algum estudo que faz essa relação? O autismo é um ponto de muita preocupação, né, de todo mundo. Acontece que o autismo, ele é multifatorial, né, então ele não é um gene específico, ele tem fatores ambientais, fatores genéticos, fatores epigenéticos. Então a gente tem ali alguns trabalhos relacionando com idade, por exemplo, idade paterna, aumento de autismo, idade paterna bem mais avançada, né, 45, 50 anos para mais com autismo, idade materna, poucos trabalhos. Fato é que autismo ainda é uma grande incógnita, e a gente tem vários e vários fatores associados, não é um só não, viu? São vários fatores associados, novamente, idade, fatores de do pai, da mãe, fatores intraútero, né? Fatores de gestação e fatores ambientais. E mandando um abraço também para Ana Raquel, que está ouvindo a gente em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Mandou foto aqui, né, da família, que legal. E falou, eu tive a primeira filha com 38 anos, a Eduarda, e com 43, no susto, veio o Eduardo. São todos sadios. Um beijo para você, Ana Raquel. Obrigado aí pela participação. Tem muita gente comentando, né? A Salvina está comentando que ela teve... os irmãos, na verdade, nasceram muito próximos, assim, coisa de 1 ano entre o outro, né? Ela tem, acho que 12 irmãos. Uma ouvinte aqui participou, falou que teve 19, né? Isso. 19 irmãos. Então, assim, o pessoal está participando mesmo aí, falando sobre essa realidade, né? Que era diferente das pessoas. Antigamente tinham mais filhos mesmo. Hoje, isso tudo mudou, né? Por conta de tudo isso que você tem falado com a gente. Doutora, ficaríamos horas aqui conversando, porque o assunto realmente é muito bom, muito importante, mas o tempo passa rápido. A gente abre espaço para você divulgar suas redes, seus contatos. Muito obrigada, viu? Realmente esse papo, eu posso me estender por horas aqui conversando com vocês, eu adoro. Bom, eu deixo meu contato, meu nome é Paula Marim, tem o meu site, paulamarim.com.br, tem também meu Instagram, doutora.paulamarim. Então estou ali disponível para que vocês me busquem, qualquer dúvida podem mandar um direct e a gente vai se falando. E o tema de hoje Espero poder ter contribuído. Com certeza, muito. E o tema de hoje foi Posso ser mãe depois dos 40? A entrevista foi com a doutora Paula Marim, ginecologista. Né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Até a próxima. Até a próxima, agradeço. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, Luana, que por sinal... Foi ótima! Um forte abraço para todos.